Bom dia, hoje são 10 de outubro de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Aqui mais um vídeo sobre o STF, Supremo Tribunal Federal, e a prisão em segunda instância. O terceiro vídeo aqui, não é? Terceiro vídeo. No meu segundo vídeo, com o mesmo tema, mas com mais um detalhe ali específico, o internauta Edson Martins, que frequentemente escreve aí em minha página no YouTube, faz ali comentários. Naquele vídeo, segunda parte, ele traz aí um comentário que eu transcrevi aqui no quadro, né? A parte principal do comentário dele. Ele viu meu vídeo e fez o comentário que aqui está. E sobre esse comentário do Edson Martins, farei aqui a análise, né? Sobre esse julgamento errôneo do Supremo Tribunal Federal, permitindo a prisão em segunda instância. E um julgamento errôneo que apresentou uma diferença apenas em um voto, o da ministra presidente Carmen Lúcia, né, que votou a favor da prisão. E o placar ficou 6-5. Na verdade, houve empate, e a Carmen Lúcia entrou apenas para desempatar. Ela poderia ter desempatado a favor do grupo de ministros que votou acertadamente contra a prisão em segunda instância. Muito bem, vamos agora aqui ao comentário do internauta Edson Martins. Muito bem, o Edson Martins escreve assim, em meu vídeo, né, terceira parte, com o título O STF e a prisão em segunda instância. Diz aí o Edson: Eustáquio, desculpe minha ignorância no assunto, mas se o camarada já foi condenado em segunda instância, você não acha que dificilmente ele vai ser absolvido na terceira? Nesse caso, ele não ficou preso de graça, não é mesmo? Muito bem, eis aí o recadinho do internauta Edson Martins. Naquele vídeo, eu disse que prendendo o réu na segunda instância, com o recurso ainda para ser analisado, se esse recurso aí der vitória ao réu, a prisão dele, a partir da segunda instância, foi uma prisão que trouxe prejuízo para ele, porque o recurso mudou essa situação. Então, o preso aí ficou recluso de graça, né? Pagou por uma coisa aí que não devia no momento. Muito bem, e aí está o recadinho do Edson. Logo de início, o Edson Martins diz assim: desculpe minha ignorância no assunto. Que assunto aí? É o direito, a ciência jurídica. O próprio Edson Martins, ele aqui, de forma magnífica, reconhece a ignorância dele em relação ao direito, à ciência jurídica. A palavra ignorância, no sentido próprio denotativo, significa desconhecimento. Então aqui o Edson Martins está dizendo que não conhece bem o assunto ciência jurídica, direito. No que aqui ele está de parabéns por ser tão claro. O ser humano, toda pessoa, tem conhecimentos limitados. Não há uma pessoa, por mais inteligência que tenha, por mais cultura que tenha, uma pessoa que aborda todos os assuntos. Uma pessoa que, ao mesmo tempo, conhece profundamente economia, contabilidade, biologia, engenharia, etc. Não há.
Então, o conhecimento de cada pessoa é limitado. O conhecimento do Edson Martins é limitado. O meu conhecimento é limitado. O do Carl Sagan, homem inteligentíssimo, também conhecimento limitado. Então, ninguém conhece tudo ao mesmo tempo. Parabéns aí ao Edson Martins. Continuando aqui o comentário dele, ele diz assim: mas se o camarada, ou seja, se o condenado, o preso, o condenado, já foi condenado aí, o ser humano já foi condenado em segunda instância, você não acha que dificilmente ele vai ser absolvido na terceira? O que o Edson Martins diz é o seguinte, ele diz aí que dificilmente, ele usou aqui o advérbio dificilmente, ele diz que dificilmente uma pessoa que foi condenada em segunda instância e que já está cumprindo a pena, segundo aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, já está cumprindo a pena, e ele recorre, esse recurso dele aí, dificilmente vai ter êxito lá na terceira instância. Vamos colocar aqui o STJ. Então, dificilmente esse recurso vai ter êxito, já que é difícil o réu ganhar nesse recurso, então é válido que ele esteja preso logo na segunda instância, diz aí o Edson. Meu amigo Edson, vou mostrar aqui que o direito, a ciência jurídica, não trabalha assim, como você pensa, tá? Para você entender, não trabalha assim o direito. Isso aqui não vale para o direito. Vou explicar aqui. Vamos para cá, Edson. Veja aqui. Escrevi o seguinte: o que é difícil de ocorrer não é impossível de ocorrer. Grave bem. O que é difícil, aqui está, o que é difícil de ocorrer não é impossível de ocorrer. Ou seja, existe a probabilidade de ocorrer. Certo? Então, uma coisa difícil não significa uma coisa impossível. Significa que uma coisa pode acontecer. Não de forma frequente, mas pode acontecer. Entendeu? Pois bem, se já existe a probabilidade de ocorrer uma coisa, aí entra o direito, Edson. O direito agasalha aquilo que é possível de ocorrência, aquilo que é possível de ocorrer. Aquilo que é impossível de ocorrer, que não ocorre jamais, isso aí não entra no mundo do direito. Entendeu? Muito bem. Vou explicar aqui, amigo Edson Martins, para você ver aqui o grau de justiça. Mas isso aqui não foi objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF errou, pior ainda. Mas vou explicar aqui de acordo com o seu entendimento, Edson. Muito bem. Então, para que você entenda, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos pegar um brasileiro aí que mora em São Paulo, correto? Um brasileiro chamado Paulo. Ele mata alguém lá em São Paulo, certo? Matou alguém. Ele praticou o crime de homicídio. Muito bem. Quando o Paulo aqui acabou de matar outra pessoa, para não ser preso em flagrante, o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu para não ser preso em flagrante. Ele foi morar em Sobral, na minha terra natal, lá no Ceará. Foi se esconder lá em Sobral. Muito bem, o Paulo pegou o ônibus, agora está lá em Sobral. Ninguém sabe do paradeiro do Paulo. A polícia está procurando o Paulo. Nem a mãe do Paulo, que mora em São Paulo, sabe onde ele está. Muito bem. Então, Paulo foi lá para Sobral. Certo? Isso. Aí, tudo bem. Começa o inquérito dele lá na delegacia de polícia. O delegado aqui de polícia civil abriu aqui um inquérito para apurar o crime de homicídio. Certo? Muito bem. O Paulo está solto lá em Sobral. Muito bem.
10 dias depois, o Paulo volta de Sobral, sai de lá e vem para sua terra, São Paulo. E ali ele se apresenta ao delegado de polícia. Ele diz ali ao delegado de polícia civil que ele trabalha em São Paulo, né? Trabalha lá em São Paulo, trabalha na televisão Record, e que ele tem endereço fixo e tudo bem. Então ele mostra ao delegado que ele tem condições de responder ao processo em liberdade. Muito bem. O delegado ouve aqui o Paulo disse que realmente matou o cidadão lá, certo? Ele disse que matou o cidadão, tudo bem. Então aqui o delegado vai, só que o Paulo alega que matou o cidadão, por exemplo, em legítima defesa. E aí o delegado começa aqui o inquérito policial. O Paulo está solto aqui, muito bem, trabalhando normalmente, não é isso? Lá na televisão Record. Ele é o diretor lá naquele programa Fala Que Eu Te Engano, né? Fala Que Eu Te Engano, da Rede Record. Pois bem, então aqui o delegado começa o inquérito. Quando o delegado de polícia civil termina o inquérito, os documentos seguem para o Ministério Público, que é o promotor de justiça. O promotor pega o inquérito, estuda e oferece a denúncia contra Paulo por homicídio. Muito bem. Ministério Público, promotor. Até aqui, o Paulo continua solto, porque ele tem residência fixa, ele trabalha e ele está sempre ali à disposição da justiça. Muito bem. O Ministério Público denunciou o Paulo, não é isso? O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público, o juiz. E aqui mandou citar o Paulo. Aqui já é o processo no Poder Judiciário. O Paulo foi citado para responder ao processo. Até aqui, o Paulo está solto. Correto? Muito bem. Mais à frente, o juiz condena o Paulo a 10 anos de prisão. Veja aqui, prisão. O Paulo foi condenado aqui, na primeira instância, porque é um juiz só. Então, até aqui, o Paulo continua solto. Vai entendendo? Correto? Muito bem. O Paulo, como foi condenado, para que a sentença dele não transite em julgado, o que ele faz? Ele recorre. Paulo recorre contra a sentença desse juiz aqui, que o condenou a 10 anos de prisão. Até aqui, o Paulo está solto. Muito bem. O recurso do Paulo sobe, né, para o Tribunal de Justiça, né? O tribunal, depois de vários anos aqui, 2 anos, o tribunal mantém a condenação do juiz aqui de primeira instância, né? Ou seja, o Paulo perdeu aqui o recurso. O tribunal aqui já é a segunda instância, correto? Então o tribunal aqui manteve a condenação. Muito bem. Com a decisão agora do Supremo Tribunal Federal, decisão errada, o que vai acontecer? A pena aqui de prisão vai ser executada aqui, ó, quando o tribunal de segunda instância manteve a condenação. Então, a partir daqui, o Paulo vai ser preso. Até o início, antes aqui, ó, até o início do inquérito, veja que ele estava solto, ó, solto. Só vai ser preso aqui porque é julgamento de segunda instância, não é isso? Então a pena começa a ser executada. Qual é a pena? A pena de prisão. O Paulo aqui vai preso. Muito bem. Estando preso, o Paulo aqui, que é o réu, recorre. Aqui está. O Paulo está preso agora, porque foi condenado em segunda instância. Correto? Muito bem. Então o Paulo recorreu. Recorreu para onde? Para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Muito bem. Ele já está cumprindo aqui a pena dele. Lá no Superior Tribunal de Justiça está o recurso do Paulo. O que diabo é recurso? Para que serve o recurso? Ora, o recurso
é um meio de defesa à disposição de qualquer pessoa que foi condenada, certo? Ou de qualquer outra pessoa aí em processo civil, etc. Então, qual é a finalidade do recurso? Para que serve recurso? Recurso serve para mudar uma coisa, para reformar uma coisa. Se a lei coloca à disposição de um cidadão o recurso, esse cidadão pode usar esse recurso, porque é a própria lei que está dando ao cidadão essa oportunidade. Então, recurso, qualquer que seja, ele pode modificar, reformar a sentença. Porque recurso é para isso, é para reformar. Então, vamos dizer aqui que lá no STJ, e que acontece sempre, muito, não é coisa rara, difícil, lá no STJ, os recursos lá mudam o que houve aqui, desde a delegacia. Vamos dizer aqui que, no caso, o recurso aqui do Paulo foi vitorioso lá no STJ. O STJ mandou anular tudo, porque houve um erro aqui. E esse erro pode ser no inquérito, esse erro pode ser na denúncia, esse erro pode ser na sentença aqui do juiz de primeiro grau. Então, tudo isso aqui vai ser anulado. Quando o STJ anula todo o processo, ele vai começar aqui, novamente a partir do inquérito. Tudo isso aqui ficou sem validade. Só que o réu foi condenado aqui, ó, na segunda instância, e ele já está cumprindo a pena. Mas só que essa pena aqui foi anulada pelo STJ. Então aqui, o réu, coitado, ele ficou, por pior que ele seja, ele ficou prejudicado. Porque ele estava começando a cumprir uma pena que foi anulada lá na frente. Veja aí o grau de injustiça, não é? Veja aí o grau de injustiça. O direito é assim. O direito, quando uma coisa é difícil de acontecer, ela não deixa de ser protegida pelo direito. Porque alguém pode sair prejudicado. Se uma pessoa sair prejudicada, já é o suficiente para o direito proteger. Entendeu, Edson? Então veja aqui, ó, a injustiça, né? O réu aqui ficou preso. E ficou preso de graça. Porque a sentença que o condenou aqui, a sentença do juiz, aqui, ó, que o condenou, ela foi anulada. Então, daqui para frente, nada vale. Então, a prisão aqui do réu foi gratuita. Ele ficou preso de graça. E veja que o prazo aqui é grande, hein? O réu começou a cumprir a pena dele aqui, ó, quando o tribunal de segunda instância manteve a condenação. Já que o réu começou a cumprir a pena dele aqui, ele está preso aqui, e o processo dele, o recurso, foi julgado aqui no STJ, daqui para cá, meu amigo, 8 anos, 16 anos aqui, ó, o preso, como aquele foi a 10 anos de prisão, vamos colocar aqui 8 anos, né? 8 anos aqui, ó, ele está preso ainda. 8 anos se passaram para que o recurso dele fosse analisado. Então ele ficou 8 anos na prisão de graça. Viu aí a injustiça? Muito bem. E a coisa fica mais clara ainda, Edson Martins, quando você trata da pena de morte. Imagine, Edson Martins, se no Brasil houvesse pena de morte. E aí? E aí? Qual seria aqui o posicionamento aqui da justiça? Será que o réu seria aqui executado quando o tribunal de segunda instância mantivesse a sentença do juiz? Será que o réu aqui seria executado? Claro que não, se houvesse pena de morte no Brasil. Vamos lá, veja aqui. Vamos dizer que pena de morte no Brasil para homicídio. Paulo cometeu homicídio. Vamos para cá. O Paulo aqui foi condenado. Aqui, qual é a pena? A pena de morte. Veja aí, pena de morte. Primeira instância, um juiz só. Até aqui, o Paulo está vivo e solto, não é isso? Ó, vivo. Muito bem. O Paulo recorreu contra a sentença do juiz, que o condenou à pena de morte. Se ele não recorre, a sentença transita em julgado e o Paulo aqui vai ser executado logo. Então ele recorre para evitar a execução da pena. Muito bem. O recurso do Paulo está agora
lá na segunda instância e o tribunal lá da segunda instância mantém a condenação, ou seja, o Paulo perdeu o recurso aqui, ó. A mesma coisa, ó. Paulo perdeu o recurso aqui, ó. A mesma coisa, ó. Paulo perdeu o recurso aqui, na segunda instância. Então o que é que diz o Supremo Tribunal Federal agora? Diz que aqui, ó, quando a segunda instância mantiver a condenação dada pela primeira, então aqui na segunda instância, a partir daqui, o réu começa a cumprir a pena. Muito bem. Então quando o tribunal aqui manteve a condenação na segunda instância, o réu recorreu, está vivo ainda, porque recorreu, não está morto. E não adianta ir a um centro espírita, porque espírito não existe, espírito não recorre, quem recorre é o ser vivo. Pois bem, então aqui o Paulo recorreu contra o acórdão aqui da segunda instância, que manteve sua condenação. Ele recorreu para não ser executado. Só que agora ele já pode ser executado, porque o STF, não é isso? Assim o permite. Ou seja, logo na segunda instância deve ser executada a pena. Qual é a pena aqui? A pena de morte. Então aqui o Paulo, com essa decisão da segunda instância, o Paulo aqui deve ser executado. E ele já recorreu antes. Aí o Paulo aqui é executado. Veja, o recurso dele está ainda para ser julgado lá no STJ, que pode anular tudo isso aqui, o processo. Pode anular, ou pode mudar a pena de morte passar para a pena privativa de liberdade. Pode mudar a pena de prisão, a pena de reclusão para regime aberto em vez de regime fechado. Então veja aqui, o Estado brasileiro executou o Paulo aqui na segunda instância, porque a pena de morte. Paulo aqui foi executado. Paulo não existe mais. Ora, qual é o país que vai executar o Paulo aqui na segunda instância? Qual é o país que vai executar a pena a partir da segunda instância, quando há recurso ainda para mudar a situação? Nenhum. Nenhum país vai fazer isso aqui, ó. Vai executar o Paulo aqui enquanto houver recurso que pode mudar a situação. Entendeu, Edson Martins? Tribunal algum, até nos países em que a pena de morte é praticada, eles só executam a pena só no final, quando não há mais recurso algum. Em países que praticam a pena de morte, eles jamais vão colocar em prática a execução da pena na segunda instância. Eles aguardam o último julgamento aí de recurso do réu. Entendeu, Edson Martins? O direito trabalha assim. Mas o erro, Edson Martins, do Supremo Tribunal Federal, e um erro causado por apenas um voto de diferença, porque o tribunal ficou em empate 5-5 e apenas a ministra presidente desempatou 6-5 a favor da prisão. Veja, o que eu quero dizer aqui é que o problema aqui do julgamento do STF não foi isso aqui. É o seguinte, é porque a Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a condenação de um réu antes de o processo transitar em julgado. Você entendeu? É a Constituição que proíbe. Está lá. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É a Constituição que diz isso. Se o texto da Constituição é esse, então ninguém pode ser executado. Ninguém pode ser condenado, começar a cumprir uma pena na segunda instância. Uma pessoa que já está solta desde o início e ser presa logo na segunda instância. Por quê? Porque o recurso pode sair vitorioso
e tudo pode ser mudado. Então, o certo é esperar ali o último recurso. Se as pessoas aqui no Brasil querem que o réu comece a cumprir a pena logo ali, diante da segunda condenação, lá na segunda instância, se é esse o desejo de muitas pessoas, prender o réu enquanto aguarda o julgamento de recursos, é esse o objetivo? Pois bem, se é esse o objetivo, então, vamos lá, vamos fazer isso. Mas para fazer isso, é preciso mudar o texto da Constituição. É simples a situação. Do jeito que está aí, é impossível alguém que vem respondendo ao processo solto ser preso só porque foi condenado na segunda instância, quando ainda existe uma possibilidade de a pessoa se sair vitoriosa lá na frente. Daí a razão de recurso. Recurso é para reformar e não para deixar uma sentença no mesmo tom. Entendeu, Edson Martins? É isso aí a diferença. O erro foi esse do STF. Entendeu? O erro foi esse. Quer mudar? Pois mude o texto da Constituição. E para mudar o texto da Constituição, nem emenda resolve, não vale. Porque o artigo da Constituição que garante a presunção de inocência de um condenado, esse artigo aí só pode ser mudado pelo poder constituinte, porque é cláusula pétrea. É uma cláusula que não pode ser quebrada por emenda à Constituição. É preciso uma nova Constituição para derrubar esse direito aí. Aí foi o erro do STF. Edson Martins, muito obrigado aí por seu comentário inteligente, que não é raro. Você é um cara inteligente. E mais uma vez aí, obrigado e até a próxima.